Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Na carteira de trabalho, ele é um médico. Para quem precisou dele, é um monstro. A justiça decide o destino do homem acusado de inventar a doença de uma paciente. O ensino de segundo grau é avaliado pelo MEC. E o resultado é sofrível. Agricultores de Roraima começam a voltar para casa e encontram a terra destruída pelo incêndio. O circo está armado em Interlagos. 5 equipes se unem num protesto contra os freios mágicos da McLaren. Cenas americanas. Um garotinho entra numa creche. Ele tem 4 anos de idade. E uma pistola 9mm. E você vai ver as imagens da aula de tiro para a criança que se transformou num adolescente assassino. Agora, no Jornal Nacional. Alunos do segundo grau do ensino público são reprovados no provão do Ministério da Educação. A maioria dos estudantes do ensino médio é de mulheres com mais de 18 anos que trabalham fora. Gente como Maria Aparecida, 30 anos, 2 filhos e uma rotina cansativa. Às 6 horas, ela já está de pé, arruma as crianças, a casa, prepara o almoço. Às 11, a segunda jornada. Ela trabalha como atendente e só tem tempo de estudar à noite. Quando eu chego no colégio, já estou super cansada mesmo, muito sono, às vezes até durmo na sala de aula. Não é à toa que o rendimento dos alunos ficou abaixo da expectativa. Na prova de português, eles acertaram, em média, 10 das 30 questões. Na prova de matemática, o desempenho foi ainda pior. A média de acerto foi de apenas 8 em 30 questões. A maioria dos alunos sonha com a universidade, mas sabe que não terá condições de fazer o curso. Para eles, a saída são os cursos técnicos. Por isso, o MEC decidiu investir no ensino profissionalizante. Nós queremos realmente dar a oportunidade que os jovens estão querendo de profissionalização. A chacina na escola americana. 2 dias depois do crime que chocou os Estados Unidos, as aulas recomeçam na escola onde crianças mataram crianças. E um vídeo mostra o acusado, de 11 anos, tendo lições de tiro ao alvo com o pai. Na porta da escola, engarrafamento. Pais levando os filhos de volta às aulas. Nas salas, além dos professores, psicólogos. Eles ajudam as crianças a enfrentar a tragédia provocada por 2 colegas delas. Os primos Andrew, de 11 anos, e Mitchell, de 13, carregavam 3.000 balas e 10 armas, tudo dentro de uma caminhonete. O avô do mais jovem contou que os meninos roubaram espingardas e outras armas da coleção dele. Neste vídeo doméstico, Andrew aparece andando de bicicleta aos 5 anos, como qualquer menino. Aqui aprende a atirar com o pai, diretor de um clube de caça. Na tarde de terça-feira, Andrew feriu até mesmo um outro primo, Tristan, de 13 anos. Ele mostra o lugar onde foi atingido e diz que jamais esquecerá do grito e do desespero das pessoas. Jennifer também não. Ela estava bem atrás da professora de inglês, que morreu protegendo os alunos dos disparos. Ela salvou minha vida. Pelas leis do estado de Arkansas, os meninos não podem ser julgados como adultos. Mas o crime provocou uma comoção nacional. E já existem juristas tentando reverter a situação. Querem que Andrew e Mitchell passem a maior parte da vida deles na cadeia. Os 2 meninos vão ficar presos até a próxima audiência no final de abril. Eles devem ser processados por 15 acusações de agressão e assassinato. Por que aconteceu? Essa é a segunda pergunta mais feita pelos americanos hoje. A primeira é, por que tem acontecido? Em 5 meses foram 3 crimes praticados por crianças em escolas dos Estados Unidos. Detectores de metal, guardas armados na porta da escola. E ainda assim, todos os anos, 1 em cada 10 escolas americanas registram crime sério, de estupro a assassinato. Mas esse tipo de violência nas escolas dos bairros pobres das grandes cidades, onde vivem os negros e os imigrantes latino-americanos, está diminuindo. Nos últimos meses, os brancos de classe média alta do interior estão vendo os filhos transformados em vítimas e assassinos. Ele estuda com minha filha, uma criança normal, reagiu a mulher ao saber quem era um dos assassinos.
O xerife mal podia conter as lágrimas. Um choque que sacudiu outras cidades americanas como uma epidemia nos últimos meses. Em outubro, no Mississippi, adolescente mata a mãe, vai para a escola, mata 2 colegas e deixa 9 feridos. Dezembro, no Kentucky, aluno de 14 anos abre fogo contra colegas. 3 morrem. Fevereiro, no Alasca, estudante de 16 anos mata o diretor e um colega de escola. O presidente Clinton, que está na África, pediu à ministra da Justiça que convoque especialistas para acabar com a onda de violência juvenil. A psicóloga Marta Brassar, da Universidade de Colômbia, acha que a cultura americana glorifica a violência e a vingança e transforma crianças em assassinos. Está na TV, no cinema, nos brinquedos e principalmente na ausência dos pais. E em Cleveland, nordeste dos Estados Unidos, um menino de 4 anos entrou armado numa creche. A pistola de 9 milímetros estava carregada e foi encontrada no casaco do garoto. É a segunda vez que ele leva a arma para a creche. A mãe do menino se recusa a explicar como ele conseguiu a arma. Em instantes, mulher sequestra a mãe de um falso corretor para se vingar de um golpe. Uma prova de resistência que vale uma viagem à França. Quero experimentar o que a vida tem de melhor. Terei o melhor por tudo que faço. Novo American Express Credit. É azul, é diferente. E quanto mais você usa, melhor ele fica. Porque tem juros e anuidade decrescente. O importante é dividir. E ainda conta com serviços da American Express e as recompensas do programa Membership Rewards. Ligue 0800 78 10 80 agora mesmo para ter 50% de desconto no primeiro ano. American Express Credit. Outra maneira de saber que você pode mais. O médico que foi condenado à prisão por falsificar um diagnóstico de câncer obteve autorização da Justiça para continuar trabalhando. E há 15 anos, Dona Antônia tenta se refazer de um tratamento que deveria curar uma simples faringite. Foi preciso fazer 2 cirurgias e gastar R$67 mil em remédios e internações para que Dona Antônia voltasse a falar. A garganta é uma brasa. Ela dói demais. Ela dói assim, ela dói no fundo do ouvido, ela dói tudo. A garganta e o intestino foram prejudicados num tratamento de radioterapia feito para curar um câncer que Dona Antônia jamais teve. Na justiça ficou provado que o médico Aníbal Torres de Castro falsificou exames para ganhar dinheiro com um tratamento desnecessário. Era o equivalente a R$120 mil. O médico pegou o exame de um paciente que já tinha morrido de câncer e botou o nome de Dona Antônia, mas esqueceu de mudar o número da identidade. Só por isso a fraude foi descoberta. Nós não sabíamos se ficávamos felizes ou não, porque o estado que ela ficou, foi muito difícil voltar à vida novamente. O médico foi condenado a 3 anos e meio de cadeia em regime semiaberto. Para que ele não cometa outro erro com outro ser humano, porque é duro sofrer. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu um processo para cassar o registro do Dr. Aníbal, mas ele conseguiu uma liminar na Justiça, alegando que o caso prescreveu depois de 15 anos. O processo aqui no CRM foi suspenso e o Dr. Aníbal, pelo menos por enquanto, continua trabalhando. A mesma Justiça que o condenou concedeu uma liminar impedindo o prosseguimento do processo no Conselho. O médico Aníbal Torres de Castro não quis comentar a condenação. Os advogados dele vão recorrer da sentença no Superior Tribunal de Justiça. Uma mulher cai no golpe da casa própria, mas acaba presa. O crime dela foi mais grave. Ela foi enganada por um falso corretor de imóveis e sequestrou a mãe dele numa pequena cidade do estado do Rio. Não recuperou o dinheiro e agora está na cadeia. A vendedora ambulante Tereza Souza usou todas as economias para comprar uma casa. Deu R$15 mil a Mauro Faria Alves. O contrato que recebeu e o recibo escrito à mão não tem valor. Ela descobriu que o mesmo imóvel foi vendido a várias pessoas. Tereza não procurou a polícia, resolveu pedir ajuda a um amigo e sequestrou a mãe de Mauro. O sequestro durou um dia. Eu pensei que ele fosse ficar com medo de eu não devolver a mãe dele, de eu fazer alguma coisa com a mãe dele e devolver meu dinheiro. Mauro Faria já aplicou vários golpes em Maricá, região dos Lagos, no estado do Rio.
6 pessoas prestaram queixa. Em Maricá, Mauro Faria Alves é pastor de uma igreja evangélica e suplente de vereador. Não tem registro para trabalhar como corretor de imóveis, mas oferece casas e terrenos para os interessados que procuram a imobiliária dele. O escritório agora está fechado. Se for condenado por estelionato, Mauro deve ficar no máximo 5 anos na cadeia. A pena por sequestro pode manter Tereza na prisão por até 15 anos. Inspetores de armas da ONU entram pela primeira vez nos palácios de Saddam Hussein. Acompanhados por diplomatas, os inspetores visitaram um palácio perto de Bagdá. A equipe das Nações Unidas procura armas químicas e biológicas que estariam escondidas nos palácios. A vistoria é o resultado do acordo entre a ONU e o Iraque, que evitou o ataque americano. Cientistas da Nova Zelândia isolam um gene responsável pelo câncer no estômago e agora vão desenvolver um tratamento genético. A pesquisa se concentrou numa família com 25 casos da doença. Um desafio para 9 casais apaixonados. Beijar sem parar. Alguns não aguentam e desistem. 29 horas depois, os vencedores. O casal vai ganhar uma viagem a Paris. Em instantes, adiada a votação do pedido de cassação do deputado Sérgio Naia. As trapalhadas de um astro da TV no dia do casamento. Motor Volkswagen High Torque 1.0. Injeção eletrônica digital multiponto. Maior desempenho. Volante espumado e ventilação de 3 velocidades de série. O menor custo de manutenção do país. Mais de 700 concessionários com a garantia Volkswagen. Com entrada, mais 36 fixas a partir de R$ 255. Gol, tudo o que você deseja de um carro 1.0. Tecnologia e economia. As eleições vêm aí. E já faz. Se toda vez que você usa seus eletrodomésticos antigos é aquela briga, está na hora de trocar. Está na hora de passar na Arapuã. Videocassete 4 cabeças Sharp, só R$ 258 à vista ou R$ 29,90 mensais sem entrada. E você ainda pode pagar com o seu cartão o melhor preço à vista. Arapuã, ligado em você. Indignação e medo em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os vizinhos de um condomínio de 3 prédios de luxo convivem com uma nova ameaça. Um dos edifícios já desabou e outro corre risco de desmoronamento. É doloroso olhar para cima. As 2 torres trazem péssimas lembranças e acabaram com a paz de toda a vizinhança. Se me desse bomba para colocar nele, eu colocava agora, derrubava os 2 agora. Desde que uma das 3 torres desabou em outubro do ano passado, os donos dos apartamentos que ficaram de pé tentam recuperar o condomínio, para desgosto dos vizinhos. Tenho pavor de olhar aqui. É a mesma coisa de olhar para a morte. Mais um susto esta semana. Os pilares da Torre Espanha se movimentaram alguns milímetros e o engenheiro responsável pela obra de fundação do condomínio fez um alerta. 5 pilares da torre estão até 50 centímetros fora da posição prevista no projeto. Isso quer dizer que há uma sobrecarga nos pilares e na fundação que a qualquer momento poderá, em última instância, provocar também a ruína do edifício Espanha. Toda a área foi interditada. 31 famílias e 8 comerciantes que trabalham e moram a até 80 metros de distância das 2 torres foram intimados pela justiça a deixar o bairro rapidamente. Mas metade da vizinhança ainda resiste. Não quer deixar a casa para trás por causa das 2 torres que transformaram a vida num tormento. Tem alguém responsável por isso aí? Ué, isso aí cresceu e brotou aí pela natureza? O povo não tem que sair daqui. É isso que tem que sair. A Prefeitura de São José do Rio Preto pediu hoje à Justiça a demolição das 2 torres. Mas o juiz só vai tomar uma decisão quando tiver o laudo da comissão nomeada para avaliar a situação dos prédios. Uma decisão do Supremo atrasa o processo de cassação do deputado Sérgio Naia e quase provoca uma crise entre os poderes. Os ex-moradores do Palácio 2 vieram do Rio especialmente para acompanhar a sessão. Mas quando o relator começava a ler o processo, que deve pedir a cassação do deputado Sérgio Naia, uma decisão do Supremo Tribunal Federal parou com tudo.
É uma frustração muito grande sair do Rio de Janeiro para vir aqui assistir isso. É impossível continuar a impunidade. Revolta também entre os deputados. O poder legislativo é um poder independente e, como poder, também tem que ser respeitado. A sessão foi suspensa porque o ministro Ilmar Galvão, do Supremo Tribunal Federal, exigia que os deputados ouvissem a última testemunha de defesa do deputado Sérgio Naia. Uma testemunha que se recusou a depor. Em busca de um acordo, os deputados foram até o Supremo e explicaram para o ministro Ilmar Galvão que a comissão não tem poderes para obrigar uma testemunha a depor. O ministro voltou atrás e a sessão foi reaberta. Mas não durou muito. Como advogado de defesa do deputado Naia não apareceu para defender seu cliente, a comissão achou melhor não arriscar. A sessão foi novamente suspensa e remarcada para a próxima terça-feira. Amanhã, finalmente, sul e sudeste vão ter um dia típico de outono com sol e temperatura agradável. A frente fria se junta às áreas de chuva que já estavam no interior nordestino e na região norte. Isso deixa o tempo chuvoso do Espírito Santo ao extremo oeste. Em todo o centro-sul, a previsão é de sol, mas o dia amanhece nublado com névoa do Vale do Itajaí ao Rio de Janeiro. E pode chover à tarde do Triângulo Mineiro até o Pantanal. Em Curitiba, a mínima vai ser de 9 graus e a máxima não passa dos 26 em São Paulo. Macaquice no altar. É o casamento de um dos maiores astros da TV japonesa, numa festa de $15 mil. Na cerimônia, o macaco Giro vestia um smoking. A noiva estava de véu e grinalda. No altar, pose de astro. Ele dispensa até o carinho da noiva, mas não recusa a banana oferecida pelo padre. Daqui a pouco, Zagallo sai da Alemanha com a seleção escalada para a Copa. Volta das famílias para as áreas incendiadas em Roraima. A Towner tem o menor custo por quadro transportado, o menor custo por computador transportado, o menor custo por família transportada, o menor custo por fruta transportada, o menor custo por top model transportada. A Towner tem definitivamente o menor custo por passageiro transportado. Towner, um excelente negócio da Asia Motors. A Itaú Seguros está lançando um telefone que informa onde comprar os seguros Itaú. Depois de terem as terras queimadas pelo incêndio que toma o estado, pequenos agricultores de Roraima estão voltando para casa. E o que deveria ser um momento de alívio vira motivo para mais sofrimento. Antes do fogo chegar, a agricultora Cleusa de Souza tinha 35 cabeças de gado. Agora, ela passa o dia procurando os animais que foram para a floresta fugindo das chamas. A gente não fica tranquilo. A partir do momento que a gente perde o que é da gente, ninguém fica tranquilo. Este agricultor teve sorte. O seu gado não fugiu e ainda sobrou um pouco de alimento nas suas terras. O que mais preocupa agora o agricultor não é o fogo na selva, mas o fogo que queimou o chão. O pasto virou cinza e o gado não tem mais o que comer. Nesta propriedade, o fogo chegou de surpresa. Esse homem estava em Boa Vista quando o incêndio destruiu a sua plantação de mandioca e a mata perto da casa. É lamentável você ver como eu conheci isso aqui, tudo verde e transformar em carvão. Água correndo nos igarapés e hoje vejo poeira. Aonde tinha pasto, não existe mais nada. O governo federal vai mandar mais 500 homens para combater o fogo em Roraima e cria uma força-tarefa para analisar a situação na região. O presidente Fernando Henrique Cardoso e os ministros militares decidiram agora há pouco aceitar a ajuda do Banco Mundial de $5 milhões. Aviões russos poderão ser usados no combate ao fogo. O governo constatou que 25% do estado de Roraima corre em risco de destruição. Uma quadrilha usa câmera escondida para vigiar a ronda da polícia em Belo Horizonte. A microcâmera ficava no buraco do muro e gravou o cerco da polícia à casa. 5 pessoas foram presas. Pelo sistema de TV, o chefe da quadrilha viu o grupo chegar, tentou fugir, mas não conseguiu. Funcionários bandidos no Paraná. 4 foram presos em Guaraniaçu.
Eles trabalham no Departamento de Trânsito. São acusados de emitir falsos documentos de legalização de carros roubados em São Paulo e em Santa Catarina. Fuga e morte no Recife. Presos tentam escapar da penitenciária de segurança máxima jogando uma granada no muro. Houve troca de tiros. 2 presos e 1 policial morreram. Ruas embaixo d'água em Itajaí, Santa Catarina. A maré alta fez o nível do rio subir e os moradores precisaram de ajuda para atravessar as pistas. A esperança do Penta, um vendedor da cidade de Leme, São Paulo, faz uma bandeira de 20 metros para dar sorte à seleção na Copa do Mundo. Torcedores vão poder assinar a bandeira, que será levada para a França. Zagallo está voltando da Europa com o time escalado para a Copa do Mundo. E Rivaldo está entre os titulares para o jogo de estreia, dia 10 de junho, contra a Escócia. Uma corrida pelas ruas de Stuttgart para quem não jogou na véspera. E aí, folga geral. Eles se vestiram com elegância e falaram com bastante consciência. Apesar dos belos gols e da técnica mais apurada que a dos alemães, os jogadores reconhecem que o time ainda precisa melhorar sem a posse da bola. Para nós não pode, assim, talvez nos empolgar muito, porque eu acho que não se jogou uma boa partida. Dá pra gente melhorar ainda um pouco para chegar na Copa. Se Rivaldo era o jogador a ser avaliado, a aprovação, segundo o Zagallo, foi total. Foi muito bem, muito bem, muito bem. Mais do que isso, na avaliação de Zagallo, Rivaldo foi quase um super-homem. Foi como o segundo homem, foi como o primeiro, foi como o terceiro, foi como tudo. Zagallo espera agora que ninguém fale mal da seleção. Definitivamente, ele não fala o mesmo idioma de seus críticos. O problema de tirar pedras para uma equipe que jogou 60 vezes e perdeu 2 jogos é inacreditável. Como se diz em inglês, unbelievable. A seleção brasileira até que não esteve tão bem. Mostrou as velhas falhas de marcação e cobertura, mas deixa a Alemanha com 2 vitórias. A primeira é importante. É sempre bom ganhar de uma equipe forte. E em tempos de globalização, se existe um clássico do planeta, este jogo é Brasil e Alemanha. A segunda pode ter sido até mais importante. Pelos elogios de Zagallo à atuação de Rivaldo, se a seleção chegou com 10 titulares, sai com 11. Se não acontecer um acidente, será este o time da estreia na Copa. Hoje tem desafio brasileiro na Taça Libertadores. O Vasco enfrenta o Grêmio no Rio. Do estádio de São Januário, fala Kleber Machado. E o Vasco tenta quebrar um tabu. Nunca venceu um time brasileiro na Libertadores. Precisa, tem só 1 ponto, é o último do grupo. Se não conseguir se recuperar, pode ficar fora da fase de classificação. O Grêmio está bem. O Grêmio tem 6 pontos e joga 2 partidas ainda em Porto Alegre, depois deste jogo no Rio. A torcida promete lotar o estádio e empurrar o Vasco. O Grêmio confia nas 8 Libertadores já disputadas, com 2 títulos conquistados. Deve ser um jogão. O futebol na Globo começa logo depois da novela Por Amor. Veja a seguir a prova de honestidade de um estudante de muita sorte. Equipes da Fórmula 1 querem investigação sobre a tecnologia da McLaren. 2,05 metros de altura. Pé tamanho 48. 1,13 m só de perna. Oscar Schmidt, nosso rei do basquete. Ele dá de sobra no Boeing 737-500 da Rio Sul. É o avião que tem o maior espaço interno na sua categoria. Por isso, o Oscar adora voar no Boeing 737-500 da Rio Sul. Se é mais confortável para mim, imagina para você. Boeing 737-500 da Rio Sul. Conforto à sua altura. Aqui todo dia você economiza. Com vocês, o desfile de ofertas. Começamos com o delicioso hambúrguer Sadia por apenas R$ 2,25. Estas vocês vão adorar. Olha só que ofertas. Poltrona Dolphin, custo baixo, somente... A primeira namorada, primeiro emprego, primeiro carro, primeiro filho, primeira grana que você conseguiu poupar. Entra ano, sai ano, tem sempre alguém começando a pensar no futuro pela primeira vez. É por isso que a poupança da Caixa existe há 136 anos. É por isso que mais de 12 milhões de brasileiros fazem dela a maior poupança do país. Poupança Azul da Caixa, a primeira do Brasil. Entra ano, sai ano, ela é da Caixa. Novidades na compra da casa própria. A partir de hoje, os bancos estão autorizados a fazer contrato em regime
fiduciário, aquele em que o comprador só vira dono legal depois de pagar toda a dívida. E o banco pode retomar o imóvel sem recorrer à justiça se o comprador ficar 4 meses sem pagar. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional para aumentar a oferta de financiamentos. Trégua na reforma ministerial. Os aliados passaram o dia sem discutir o novo ministério. Mas a oposição não deu sossego ao governo. O PT acredita que neste dossiê estão as provas contra o governo e sustenta que o presidente usou a máquina administrativa para conseguir o apoio na convenção do PMDB. O ex-presidente Itamar Franco, que se dispôs a prestar testemunho de que houve compra de votos. E não é de hoje que o ex-presidente Itamar Franco critica as ações do governo. Ele foi um dos primeiros a denunciar o uso da máquina. Mas Itamar ainda recebe desse governo como embaixador do Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos, um cargo de confiança do presidente. Itamar foi exonerado do cargo em fevereiro, mas continua recebendo o salário de R$12 mil por mês do Itamaraty. A pessoa transferida tem até 60 dias para tomar essas providências. Se tomá-las antes, pode partir. Mas continua recebendo durante 60 dias? Não, só até a data da partida e do desligamento do posto. E enquanto não se desliga do posto, continua respondendo pelo posto? Oficialmente, sim. Itamar já avisou ao Itamaraty que só deixa o cargo definitivamente em 2 de abril, semana que vem. Por hora, o governo parece que está mais preocupado em fazer substituições. Além de um novo embaixador no lugar de Itamar Franco, Fernando Henrique ainda tem a reforma ministerial. E tudo indica que os partidos entenderam o recado que o presidente deu ontem. Eu acho que é muito ruim a cada dia ficar criando um ministério, derrubando um ministro, fazendo não sei o quê. Isso não é um procedimento que tenha meu acolhimento. Hoje, nenhum partido quis especular sobre nomes. 5 equipes protestam contra a McLaren. É a guerra de nervos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, até adiou para amanhã, ou transferiu para amanhã, a vistoria que seria feita hoje em Interlagos. O bicampeão Michael Schumacher logo cedo estava com o humor de sempre. Jack Stewart, dono da equipe de Rubens Barrichello, também estava com o humor de sempre. Brincou com uma foto antiga do brasileiro, usando uma peruca. Em Interlagos, desfile de estrelas. E um Michael Schumacher diferente. A maior guerra das equipes, por enquanto, não acontece nem nos boxes, nem na pista. Acontece nos bastidores. 5 equipes, a Ferrari, a Sauber, a Minardi, a Tyrrell e a Arrows, entraram hoje no final da tarde com um protesto contra a McLaren, acusando a equipe inglesa de usar um sistema de freios que está fora do regulamento. A Ferrari também protestou contra a Williams e a Jordan, pelo mesmo motivo. Quem acusa não quer falar enquanto o caso não for decidido. Só o protesto da Ferrari tem 50 páginas. Os protestos estão sendo analisados por comissários da Federação Internacional. A McLaren depois vai ser vistoriada. O resultado sai até amanhã às 11 horas da manhã. No caso do freio ser considerado ilegal, a McLaren pode recorrer. Não existe nenhum risco da equipe ficar fora da prova, mas com certeza vai correr sob protesto e sob pressão. Honestidade a qualquer prova. Em Nova York, um estudante encontra uma bolsa com $70 mil e devolve tudo ao banco. O dinheiro tinha caído de um carro forte. Em troca, Joseph Loveland, de 18 anos, recebeu $1.000. Ele trabalha numa loja e disse que a recompensa vai ajudá-lo a pagar a universidade. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Rede Globo. Assista agora Por Amor. Classificação 12 anos.